Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para dar sequência à nossa série de reflexões em torno da vida de Sansão, o juiz Sansão, que como nós veremos não exerce julgamento nenhum ao longo de sua vida, mas isso nós veremos mais adiante. Mas, enfim, Sansão está incluso entre os juízes e nós estamos abordando alguns aspectos relacionados à vida de Sansão e que servem muito à nossa reflexão. Hoje nós falaremos acerca da posição, da postura que Manoé, pai de Sansão, assume diante de sua mulher e o quanto que isso nos é significativo e já introduz, serve de prenúncio para a postura que o próprio Cristo vai, para alguns padrões que o próprio Cristo tratará de quebrar ao longo de seu ministério. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos a você algumas lições relacionadas, algumas lições tiradas das Sagradas Escrituras. Nós te promovemos, te apresentamos um caminho que te permitirá construir uma vida cristã mais profunda, mais significativa, mais serena, mais coerente. Aqui nós buscamos promover àqueles que nos acompanham, àqueles que nos dão o privilégio de dedicar o seu tempo a nos ouvir, pouco de maturidade cristã. O que nós temos a te oferecer é a nossa leitura do Evangelho segundo Cristo, de forma objetiva, consistente, coerente, liberta, desamarrada, desprendida de vieses ideológicos, vieses denominacionalistas. Portanto, se você aprecia essa nossa forma de ver evangelho, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, divulgando este espaço, a fim de que nós possamos angariar um número cada vez maior de pessoas em torno deste espaço e levar essa mensagem a um grupo cada vez maior. Nos ajude na divulgação deste espaço. Bem, como já havíamos dito, e nós ainda estamos trazendo algumas reflexões de um Sansão que ainda está sendo gestado no ventre de sua mãe, cujo nome nós não conhecemos, esposa de Manoé. Nós estamos ainda tratando alguns temas relacionados ao anúncio que o anjo fez à esposa de Manoé de que ela ficaria grávida, o quanto que isso gerou impacto não só na vida da esposa de Manoé, mas também o próprio Manoé, como veremos, e o quanto que nós podemos aprender com as lições abstraídas deste contexto. Ainda estamos no período da gestação de Sansão. Sansão sequer veio ao mundo. O seu nascimento foi anunciado por um anjo, sua missão, o objetivo, o sentido de sua existência já foi dado, nós já sabemos, ele seria nazireu de Deus, portanto alguém consagrado
a Deus e a seu serviço, e haveria de salvar, libertar Israel. Algumas observâncias. A mãe de Sansão e futuramente o próprio Sansão teria que cumprir. Navalha nenhuma passaria no cabelo da criança, portanto, seus cabelos seriam compridos. Bebida alcoólica nenhuma deveria ser ingerida pela mãe de Sansão e depois por ele, pelas razões já apresentadas, porque sobre ele haveria de pesar o nazireado e sobre ele haveria de pesar a missão, o objetivo de salvar um povo, que ainda não é um povo no sentido moderno do termo, é bom que se diga, mas que já era uma quantidade considerável, e daí nós temos uma ideia do quanto que isso seria um fardo razoável considerado a sanção, mas não que ele não pudesse cumprir, haja vista que Deus estaria com ele. Deus não nos encarrega de objetivo, de missão alguma, de missão nenhuma que não nos seja possível cumpri-la e realizá-la, sobretudo porque temos a sua companhia, o seu apoio, o seu auxílio, a sua providência, aquilo que Deus nos assegura, aquilo que Deus nos confia fazer, nos confia porque temos talento para isso e nos confia porque ele haverá de ser conosco, ele haverá de estar conosco, ele haverá de andar conosco, ele haverá de caminhar ao nosso lado, provendo-nos das condições necessárias para realizarmos a vocação que ele a nós confiou. Será assim com Sansão e tantas outras personagens bíblicas. Pois bem, a mulher de Manoé lhe anuncia acerca deste nascimento dessa criança que ela carregaria, passaria a carregar sobre o seu ventre. Manoé, talvez movido por ciúmes, talvez movido por desconfianças, até porque seria bastante, convenhamos, seria bastante estranho a nossa mulher se dirigir a nós dizendo que um ser estranho, misterioso, disse que ela ficaria grávida, né? Algo bastante inusitado e que certamente geraria alguns questionamentos na mente de qualquer homem, por mais cristão que ele seja, né? Olha, isso aconteceu com Manoé. Ela ouviu de sua esposa que ficaria grávida e esta gravidez lhe fora anunciada por um outro homem, por um ser estranho, por um ser misterioso, um anjo, segundo o seu próprio relato, e ela, que era uma mulher estéril, de repente dizer ao esposo que ficaria grávida, convenhamos, isto é um anúncio bastante delicado e sensível, e Manoé se apressa em querer conhecer este ser misterioso, este homem, este anjo. Ele aparecerá de novo para a mulher, e esta é uma segunda aparição, após ela, a esposa de Manoé, noticiar ao seu esposo o encontro que ela teve com este ser e o que este ser lhe dissera, após ela anunciar, informar Manoé acerca disso, ela terá um outro encontro com este ser, com este anjo. Ele aparecerá novamente, estando ela só. Parece que aqui este ser misterioso insiste em comunicar um segredo
única e exclusivamente à mulher, e não à mulher, e não ao casal, e não ao homem da relação, ao esposo da relação, Manoé. O anjo aparece uma segunda vez somente à mulher. De novo, ela então se apressa, vai até o encontro de Manoé para dizer que o ser misterioso lhe aparecera de novo no campo. Para lá ele corre e aí sim ele encontra com o anjo que reforça-lhe o anúncio que ele fez à mulher, guardando, conservando em oculto alguns detalhes que aqui não nos convém tratarmos, porque não é o cerne da nossa reflexão. O cerne da nossa reflexão está no caminhar que Manoé fez quando sua esposa lhe diz: olha, o anjo apareceu novamente para mim no campo. Diz-nos o texto que quando o anjo aparece à esposa de Manoé, ela simplesmente se apressa, sai correndo para dizer a seu esposo que o anjo havia lhe aparecido novamente. E o contraponto deste movimento apressado, célere, da esposa de Manoé, será visto pelo próprio Manoé. Porque o texto vai dizer que Manoé, quando ouviu dos lábios de sua esposa de que o anjo lhe havia aparecido novamente, que estava no campo, diz-nos o texto que Manoé simplesmente se levantou e seguiu e acompanhou a sua mulher. Vejam, não há por parte de Manoé o entusiasmo, a alegria, o impulso, a força, a energia que nós podemos constatar em sua esposa, que nós podemos constatar em sua mulher. A mulher, quando recebe novamente a visita daquele ser, afoita, célere, apressa-se a dizer a Manoé: venha para ver o mensageiro do Senhor. Manoé não. Manoé simplesmente se levanta e segue, acompanha, de forma contida, sem demonstrar o mínimo entusiasmo, a mínima alegria, a mínima curiosidade, o mínimo afã em se encontrar com aquele ser. E mais ainda, Manoé, e isto é bastante relevante, Manoé segue a sua esposa, ele vai atrás dela, ele vai segui-la, ou seja, quem toma a direção do caminho, quem toma a frente do caminho é a mulher e não o homem. E essa postura que Manoé assume diante da mulher vai servir até mesmo de xiste, de críticas registradas no Talmud, inclusive, que rotula Manoé como uma figura ignorante, como uma figura fraca. Por quê? Porque Manoé simplesmente quebrou os padrões da caminhada, quebrou as convenções da caminhada. A tradição judaica, aquela tradição judaica, é clara em afirmar que quem assume a dianteira da caminhada é o homem e a mulher o segue, a mulher vai atrás. E isso até mesmo na passagem de um rio. E o Talmud é mais. O Talmud, o livro a grande coletânea, a grande enciclopédia que conserva os
preceitos e as tradições judaicas, o Talmud vai afirmar que o homem que não se impuser diante da mulher em relação a essas convenções da caminhada não é digno sequer da vida vindoura, da eternidade. Aqui o que nós vemos é a mulher tomando a dianteira, a mulher tomando a frente, a mulher tomando o caminho e o homem simplesmente seguindo-a atrás. As convenções da caminhada aqui foram quebradas. E elas foram quebradas por uma razão simples. De algum modo, a quebra dessas convenções já prenunciava, já apontava para o Cristo, nosso Redentor, que este sim vai quebrar muito daquilo que era considerado tradição em Israel para fazer impor, para proclamar, para anunciar algo que está acima de todas as convenções, que está acima de quaisquer padrões, que está acima de tudo aquilo que é tradicional. O que? A graça redentora de Deus que nos fora ofertada por meio do Cristo. Esta graça redentora, esta graça misericordiosa, esta graça salvífica, esta se coloca acima de qualquer tradição, de qualquer convenção, de qualquer padrão, porque a graça de Deus não se condiciona a padrões, não se condiciona a tradições, não se condiciona a convenções. A graça de Deus transcende tudo isso e ela, a graça de Deus, cria a sua própria caminhada, oferece ao homem a sua própria jornada, oferece ao homem o próprio trajeto que ele deve seguir. E aqui nós aprendemos com Manoel e depois iremos aprender lá no Evangelho que independentemente de quem, independentemente da condição de quem, independentemente das convenções sociais, independentemente dos costumes e da tradição, nós devemos seguir aquele que porta boas novas de alegria. E a esposa de Manoel portava. A esposa de Manoel portava porque nós já vimos isso antes, o quanto que a esterilidade lhe era pesada naquele contexto social. E agora ela se vê gestada por obra e graça divina, por obra e graça divina, safando-se de uma condição que era uma condição extremamente vexatória naquele contexto, a condição de mulher estéril. Manoel segue aquela que carrega em seu ventre um Salvador. Manoel segue aquela que recebeu do próprio mensageiro divino as boas novas que ela haveria de fruir. Manoel segue aquela a quem Deus escolheu para dar à luz alguém que haveria de aliviar o jugo que os filisteus impunham sobre o seu povo. E nesse aspecto, Deus é extremamente revolucionário e mostra o quanto que ele não está comprometido com convenções, com tradições, com padrões. E em nosso contexto, isso se enche de significados. Haja vista, nós vivemos num período em que muitos, não poucos, evangélicos se identificam como conservadores. E quem é um conservador? Conservador, para mim, esse conceito de conservadorismo é um conceito extremamente problemático, porque conservador é aquele que pretende, se esforça para manter as coisas do jeito que elas estão.
Este conceito de conservadorismo é completamente anticristão, anti-evangelho. Por quê? Porque se algo que Jesus não foi um conservador, haja vista Jesus quebrar um monte de padrões, um monte de convenções, um monte de tradições que eram preservadas pelos judeus de seu tempo. Ora, Jesus conversa a sós com uma mulher pecadora. Jesus se deixa ser tocado por uma mulher com fluxo de sangue. Jesus anda em meio a figuras marginalizadas e tidas como impuras diante da lei. Jesus trabalha, age no sábado. Jesus diz aos seus discípulos para seguirem um homem nas vésperas, na sexta-feira da paixão. Jesus diz aos seus discípulos para seguirem um homem que na multidão carregava um cântaro, porque este homem lhes mostraria o lugar em que ele, Jesus, haveria de celebrar a ceia justamente com os discípulos. Ora, um homem carregando um cântaro era algo completamente inusitado em Jerusalém naquele tempo, haja vista que quem carregava cântaros eram as mulheres e não homens. Veja, aqui nós vemos um homem carregando o cântaro e Jesus diz aos discípulos: sigam-no, porque ele conhece o caminho. Ele conhece o caminho que vos levará ao lugar no qual eu me reencontrarei com vocês e juntos celebraremos em comunhão a ceia. Ora, Jesus está convidando os seus discípulos a olhar para aquele que destoa em relação às convenções, em relação aos padrões, em relação às tradições, e foi assim que Jesus agiu durante todo o seu ministério. Jesus simplesmente subverte as convenções, subverte as tradições, subverte os padrões, ensina ao homem, ensina-nos que a graça de Deus é extremamente revolucionária e ela não se deixa ser confinada por meio destes cânones, por meio destes acordos, por meio destes costumes que são acordados entre os homens. Nós vemos, por isso que de certa forma, por isso que deste aspecto, aquele casal tem muito a nos ensinar, porque o que acontece com ele já prenuncia esta graça maravilhosa de Deus, que, repito, cria os seus próprios caminhos, cria a sua própria forma de atuar, coloca o indivíduo diante de uma nova forma de caminhar e diante de uma nova caminhada. Por quê? Porque a graça de Deus transcende estas convenções e por isso que ela é objeto de escândalo, como os judeus se escandalizaram diante do Cristo crucificado, como os gregos interpretaram aquilo tudo como uma grande loucura, mas nós que temos fé, que nos entregamos a Cristo, vimos naquela loucura, naquele escândalo, naquela quebra de padrão, até porque não se esperaria que um Salvador, um Redentor, terminasse a vida crucificado no lugar da maldição, no lugar de maldição, no Gólgota, fora das muralhas de Jerusalém. Nós que cremos nele, vemos naquele crucificado o poder, a sabedoria, a graça de Deus, conforme nos disse Paulo. Portanto, diferentemente desse discurso evangélico que preza pelo conservadorismo e que mais ainda projeta o conservadorismo como um traço de identidade do cristão, nós que seguimos o Evangelho do Cristo, tal qual o Evangelho do Cristo se nos é apresentado, tal qual o Evangelho do Cristo é, nós optamos em romper com esses padrões, essas convenções, porque a graça de Deus está acima de tudo isso, transcende a tudo isso e se impõe a
tudo isso. Deixemos que a graça de Deus simplesmente aconteça, não olhemos por quem ela acontece, como ela acontece, de que modo ela acontece. Deixemos simplesmente que a graça de Deus aconteça e recebamos de bom grado o dom divino, as benesses que esta graça tem a nos entregar. Simplesmente acolhamo-la, simplesmente recebemo-la como benesse divina e fruamos dos dons de Deus e da alegria que Ele nos proporciona. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço a vocês. Em breve nós nos reencontraremos aqui e continuaremos a ler outros aspectos acerca da vida de Sansão e que nos tem muito a dizer. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não se esqueça de deixar aí o seu joinha, o seu comentário. Isso nos ajuda muito. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.